Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, dona de casa. Bom dia, chefe de família, trabalhador. Hoje, sexta-feira, dia 27 de junho. Até aqui Deus tem nos guardado. Até aqui Deus nos deu condições, força para nós chegarmos até aqui. Somos muito gratos a Deus por isso, né? Eu já quero desejar a você e a toda a sua família um bom dia na paz do Senhor Jesus, com muita fé, esperança e alegria, que você possa usar sua fé para esperar e confiar no Senhor, porque Ele é tudo na nossa vida. Sem Deus, nós não tenhamos esperança, não temos esperança sem Deus, né? Minha amada amiga, minha amada irmãs, meus amados amigos, que Deus abençoe vocês, que Deus venha dar a vocês uma sexta-feira de paz, uma sexta-feira de bênção, que Deus venha proteger você, que Deus venha proteger a sua família, que Deus venha acampar os anjos à sua direita, à sua esquerda, à sua retaguarda. Que Deus abençoa. Quero já dar bom dia aos motoristas de aplicativo, aos motoboy, aos caminhoneiros, aos taxistas, aos trabalhadores na lavoura, coletores de laranjas, coletores de café, todos os trabalhadores, coletores de lixo, a todos os profissionais, motorista de táxi. Que Deus abençoe, que Deus venha protegê-los a todos esses profissionais, que Deus venha guardar, livrando de todo mal, livrando de todos os perigos, livrando de todo acidente. Minha amiga, chefa de família, dona de casa, mãe, avó, tia, que Deus abençoa você e a sua família grandemente. Pastor Antônio Dorca, bom dia, pastor. Que Deus abençoa o Senhor. Que Deus abençoa a sua esposa Dorca. Que Deus venha restaurar a saúde da sua esposa. Que Deus venha abençoar seus filhos, suas filhas. Que Deus venha abençoar o seu ministério grandemente. Que a paz do Senhor Jesus seja com o Senhor, com toda a sua família, com as minhas irmãs, com os meus irmãos aí de Moçambique. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre vocês. Que Deus abençoe o seu ministério, pastor. Quero também dar bom dia para todos os estados. Estado de São Paulo, estado de Minas, estado de Pernambuco, Bahia, Ceará, Mato Grosso, estado do Paraná, Tocantins, todos os estados, principalmente Rio Grande do Sul,
que está passando pelo problema das enchentes, né, pessoal? Temos que orar para o Rio Grande do Sul, né? Todo ano tem problema de enchente em todos os estados, né? A maioria dos estados, né? Mas a enchente, ela atinge mais o estado de Paraná, né? O ano passado, não sei se foi o ano passado, foi Porto Alegre, né? Porto Alegre teve momentos muito desesperador de enchente, né? Muitas perdas. Então, vamos orar, né? Vamos orar para esses estados onde a enchente tem castigado, né, gente? Que Deus venha proteger, que Deus venha abençoar, né? E proteger para que as pessoas não venham sofrer tanta perda e muito menos perder a vida, né? Com as enchentes. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, eu quero ser breve. Não estou escondendo do frio, tá, minhas irmãs, minhas amigas, meus amigos? Tá bastante frio, né, minhas irmãs? Bastante frio, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Nós temos que dar graça a Deus em tudo, né? Porque Ele sabe o que faz. Então, nós temos que respeitar a vontade de Deus, né? Às vezes nós reclamamos. Quando está calor demais, é porque está calor demais, nós reclamamos. Quando está frio, é porque está frio, nós reclamamos. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Tudo que Deus faz é bom, não é verdade? Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Criador, então nós temos que respeitar a vontade de Deus, né? Vamos nos agasalhar, nos cuidar, né? Cuidar das crianças, para que não venha ficarem doentes, bem agasalhadinho, né, irmãs? Eu só fico preocupada para aqueles que não têm agasalho, para aqueles que dormem na rua. A preocupação é grande, né, minhas amadas, meus amados? Mas Deus é tão maravilhoso que tenho certeza que Deus enviará alguém para socorrer essas pessoas, né? Então, minhas amadas e meus amados, hoje, comentário da oração da madrugada dessa sexta-feira, minhas amadas, meus amados, minhas irmãs, meus irmãos, quando eu não estou compartilhando o vídeo, mas eu estou de joelho dobrado orando por vocês, minhas inscritas no canal, inscrito no canal, não inscritos também, o Brasil e o mundo, a todos que está incluído nesta oração, é o Brasil e o mundo, é a todos, né, que necessita de oração. Eu sempre digo, Brasil e o mundo, nossas amadas amigas, amigos, não necessita muito de palavras bonitas, não. Necessita de oração. Necessita da proteção de Deus. Necessita de quem dobra o joelho e intercede pelo Brasil e o mundo, pelas donas de casa, pelos trabalhadores, pelas mães de família, pelas mulheres, pelos jovens, pelas crianças, por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, aqueles que estão sem força, né? Aqueles que estão na sarjeta, não é verdade? Porque muitas vezes nós só, né? Agora não, mas há alguns tempos na vida da gente, com falta de sabedoria,
a gente só sabe criticarem, né? Mas a gente tem que, às vezes, colocar no lugar dessas pessoas, né? Que está desabrigado, que está afastado dos caminhos do Senhor, não é verdade? Porque muitas vezes até lutam, até têm vontade de voltar, mas falta força, pessoal. Falta força, porque eu sei, eu já fui afastada dos caminhos do Senhor, eu tinha muita vontade de voltar, mas me faltava muita força. Até que Deus teve a misericórdia de mim e colocou uma igreja encostada com a parede do meu quarto. Assim Deus fez a obra e assim eu acabei retornando para os caminhos do Senhor. E muitas pessoas que eu já ouvi falar, olha, eu tenho vontade de voltar para os caminhos do Senhor, mas não tenho força. Ore por mim. Tá certo que às vezes a gente tem que fazer uma forcinha, né? Amadas e amados. Comentário desta madrugada de hoje é sobre humildade. Minhas amadas amigas, meus amados amigos, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, será que se nós fosse mais humilde, eu falo nós, porque às vezes as pessoas falam você, não, eu falo nós, porque nós todos temos que mudar em muitas coisas, em algumas coisas, né, nós temos que mudar. Então, nós não podemos só apontar as pessoas, não é verdade? Porque nós já estivemos lá fora, Deus teve misericórdia para conosco, nos resgatou do lamaçal de pecado, né? Então, agora nós temos que orar para que Deus resgata aqueles que estão lá sem força, não é verdade? Mas, minhas amadas, meus amados, quem sabe se nós tivéssemos um pouco mais de humildade? Às vezes falta humildade. Eu não digo que seria um mundo melhor, mas melhoraria muitas coisas, né? Porque um mundo melhor só vai ser quando Jesus estiver no governo deste mundo, não é verdade? Porque a Bíblia diz que este mundo já é do maligno, né? Por isso que nós estamos presenciando tantas coisas acontecendo, né? Tantas tragédias, aonde as pessoas não têm paciência, onde as pessoas elas não sabem, não têm humildade. Por que eu falo isso? Às vezes, por falta de humildade, é que acontece as tragédias. Porque, amadas irmãs, amados irmãos, minhas amigas, meus amigos, tem tantas coisas, né? Que são coisas tão banais, que coisinhas tão pequenas, que poderia deixar passar, não é verdade? E às vezes por uma coisa tão pequena, causa uma tragédia tão grande, por uma coisa que poderia ter ignorado e deixar de lado, né, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos. Mas, amadas e amados, às vezes as pessoas, elas não quer deixar passar nada. São pessoas, né, que diz, olha, eu não levo desaforo para casa. Então, ali, por qualquer coisinha, já
ocasiona aquela contenda, e ali, por causa de uma coisa tão pequena, vem ocasionar até morte, né? Como todos os dias a gente está vendo, pelas redes sociais, pelos jornais, não é verdade? A gente vê todos os dias coisas ruins acontecendo. Por quê? Porque às vezes coisas que poderia passar por cima arruma uma confusão tão grande e acaba se tornando uma tragédia. Eu não vou prolongar muito, o que eu não puder passar nesta madrugada, eu mando. Tudo que vocês veem que eu não consigo passar no horário da madrugada, vocês podem ver lá no meu canal, que está escrito lá, tá? Então, vocês podem olhar lá, que vocês vão ver esse texto. Amanhã ou depois vai estar escrito lá, explicando sobre esse texto, tá? Então, por quê? Porque Jesus, ele procura os humildes, mas aonde tem humildade? Tá tão difícil, né? Ainda tem muitas pessoas humildes, mas está difícil, né? Então, nós devemos meditar um pouco na humildade, né? Aonde está escrito em Lucas 14:8, né? Que fala assim: em várias ocasiões no seu ministério, Jesus enfatizou a importância da humildade. Lucas 14:8-11. Ele estava se esforçando para encontrar mulheres e homens que desejam humildade, servir a Deus. Algumas dessas pessoas talvez sejam conhecidas por pecadores. Amém. Desculpa, tá? Pela falha aqui. Tinha um amigo meu, ele estava comentando comigo, né? Que às vezes tem algumas falhas. Mas eu peço desculpa para vocês. E eu não quero fazer cirurgia na minha visão, mas no tempo certo de Deus isso vai acontecer, né? Então, minhas amadas amigas, meus amados amigos, como eu disse aqui para vocês, né? E vou repetir aqui, que aqui em Lucas 14:8-11, né? Jesus estava procurando mulheres e homens com humildade para servir a Deus, né? Às vezes essas pessoas eram vistas como pecador, né? Porque nós todos somos pecadores. Nós não temos aqueles
pecado que nós tínhamos quando nós era do mundo, né? Porque quando nós era do mundo, a gente fazia coisas, né? Às vezes que desagradava muito a Deus, né? Meus amados, meus amados. Mas Jesus, ele não veio para os sãos. Jesus, ele veio para os doentes. Então, aqui em Lucas 14, 11, ele estava se esforçando para encontrar mulheres e homens que desejam humildade, servir a Deus. Algumas dessas pessoas alguma dessas pessoas era pecador, estava vista como pecador, né? Mas a pessoa, nós, quando estava lá no mundo, nós éramos muito pecador, né? Não estou dizendo que nós somos santos agora, porque nós não somos santos. Nós temos nossos momentos que às vezes nós venhamos nos irar pouco tempo, mas aí, no momento, nós já nos arrependemos, já pedimos perdão a Deus. Às vezes nós vem irar com os nossos filhos, um momento, com os nossos esposos, com os nossos netos, mas aquilo é momentâneo, né, irmãs e irmãos, minhas amigas, meus amigos. É momentâneo. Dali a pouco nós já pedimos perdão a Deus, já vamos lá, já damos um abraço nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos esposos, porque hoje, minhas irmãs, minhas amigas, tá difícil, né? A juventude, a adolescência, tá difícil, né? Eles são teimosos, eles são, às vezes, desobedientes, né? E, às vezes, isso faz com que nós venhamos nos irar um pouquinho com eles, né? Mas Deus dá sabedoria para nós, para que nós venhamos ter a humildade. Às vezes, nós estamos certa, né? Nós estamos certos, tanto as irmãs como os irmãos, as minhas amigas como os meus amigos, mas a gente vai, pede perdão, perdoa, né? Minhas amadas e meus amados, que coisa triste, né? Nem sei se eu posso comentar isso ou não, né? Mas vocês vejam para vocês verem. Veja a tragédia daquele garoto de 14 anos que tirou a vida dos seus pais e do seu irmãozinho. Minhas amadas e meus amados, hoje nós temos que viver debaixo da oração. Nós temos que estar orando constantemente para a nossa família, para os nossos filhos, para as nossas filhas, nossos netos, minhas amadas e meus amados. Tudo isso são profecia dos últimos tempos. São profecias. Outro dia eu li, eu acho que eu mandei para vocês depois no canal, né? Que assim como foi nos dias de Noé, seria também nos dias de hoje, né? Na vinda, quando estivesse próximo da vinda de Cristo, né?
teria as pessoas comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, né? Assim como nos dias de Noé. Minhas amadas e meus amados, é tempo de nós nos agarrar com Deus. É tempo de nós não podemos estar desapercebido. Nós temos que orar, mas orar muito, mas muito mesmo. Por isso, minhas amadas amigas, meus amados amigos, minhas irmãs, meus irmãos, é que eu compartilho esta oração na madrugada, porque eu quero estar orando, eu quero estar ajudando a despertar as pessoas na oração e também orando, né, para as pessoas, porque nem todo mundo tem tempo de orar, nem todo mundo, nós estamos vivendo um tempo de correria, um tempo que as pessoas deitam, dali a pouco já é hora de se levantar. Às vezes nem conseguiu descansar ainda do dia anterior. Já tem que se levantar correndo, sair para o trabalho, cuidar de filho, escola, criança, mãe que leva seus filhos para a creche, mãe que leva seus filhos para a escola, sai para trabalhar. Então é uma correria. Então nós que estamos aqui como missionários, nós temos que interceder para todos, porque é tempo de orar e vigiar muito. Então, minhas amadas e meus amados irmãos, aqui também diz assim em Provérbio 20, deixa eu ver se é Provérbio 20, diz assim, no versículo 22, não digas, vingarei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Como eu estava dizendo no começo, né? Que as pessoas, agora, nos últimos tempos agora, as pessoas não levam desaforo para casa. Não, eu não vou levar desaforo para casa, né? E por coisas pequenas causa uma tragédia grande. Então, meus amados, aqui, como eu vou repetir de novo aqui, depois desse texto eu estarei mandando até o 20, estarei mandando para vocês. Mas, aqui em Provérbio 20, versículo 22, diz, não dirás, vingarei do mal, espera pelo Senhor, e Ele livrará. Às vezes, ao invés de nós irarmos, em tirar satisfações, brigar, nós temos que vigiar, porque tem muita maldade, muitas pessoas má, né? Mas nós temos vigiando e orando e esperando no Senhor. Nós não deveremos nos vingar, fazer vingança, guardar ódio, rancor no nosso coração, porque Deus, Ele faz a justiça por nós. Pode ter certeza, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos, que aqueles
que tocar em você, te humilhar, te desmoralizar, não é possível. Pode ter certeza que se você estiver firme com Deus, Ele fará. Não precisa nós nos vingar. Não precisa nós fazer justiça com as nossas mãos. Se nós estivermos firmado com Deus, Ele vai fazer a justiça por nós. Pode ter certeza, pode confiar. Então, um mundo melhor vai ser impossível, porque na vinda de Cristo diz que, né, dias difíceis virão, mas nós podemos melhorar muito se nós procurarmos não fazer justiças com as nossas próprias mãos, não querer vingar, né, como fala aqui, né, em 20 de Provérbio, versículo 22, não dirás, vingarei do mal. Espera, pois, no Senhor,